O Corinthians é campeão de forma brilhante da Copa do Brasil. No ano em que o rival Palmeiras, todo poderoso, não conquistou títulos, o corintiano tira onda. O corintiano vence o Campeonato Paulista em cima do Palmeiras e vence a Copa do Brasil, tendo eliminado o Palmeiras e dentro do Maracanã. Há 8 anos o Corinthians não era campeão de um torneio, de uma competição de dimensão nacional. O último título de dimensão nacional do Corinthians tinha sido o Brasileirão de 2017. 8 anos depois, o Corinthians, que bateu na trave há pouco tempo numa final contra o Flamengo no Maracanã, volta nesse mesmo Maracanã e é campeão da Copa do Brasil. E a gente tem que falar muito dessa campanha do Corinthians, porque o Corinthians venceu todos os seus jogos fora de casa. Todos os jogos fora de casa. E contra adversários de peso. Primeiro jogo que o Corinthians venceu fora de casa foi contra o Novo Horizontino. Aí tudo bem, normal. Agora, depois disso, o Corinthians vence o Palmeiras fora de casa por 2-0. O Corinthians vence o Atlético Paranaense fora de casa. E o Corinthians vence o Cruzeiro fora de casa. Fecha essa campanha brilhante fora de casa e vence do Vasco dentro do Maracanã. Ou seja, tem que respeitar a campanha do Corinthians. O Corinthians pegou, primeiro, 2 dos 3 melhores times do Brasil na atualidade nessa competição. Porque pegou Cruzeiro e pegou o Palmeiras. Só não pegou o Flamengo, dos grandões, das superpotências financeiras atualmente do futebol brasileiro. Venceu o seu maior rival. E hoje, o torcedor corintiano tira onda sim. Tira onda não só porque é campeão da Copa do Brasil, mas tira onda porque no ano em que o seu grande rival, junto com o São Paulo e com o Santos, gastou 700 milhões de reais em reforços, quem ganhou o título foi o Corinthians. No ano em que o Palmeiras gastou, chegou na Libertadores, chegou no Brasileiro, o Palmeiras sai sem nada e o Corinthians sai campeão paulista em cima do Palmeiras e campeão de uma Copa do Brasil, tendo eliminado também o Palmeiras. Ou seja, é um ano, apesar de tudo de ruim que aconteceu, impeachment de presidente, colocação muito abaixo do esperado no Campeonato Brasileiro, é um ano que se fecha positivo para esse Corinthians. Para o Corinthians, tetracampeão da Copa do Brasil. E para o Vasco, fica ali a lamentação de um título que poderia ter sido conquistado 14 anos depois de uma conquista de expressão, e o torcedor vascaíno segue nesse tabu, segue nesse jejum de título, o torcedor vascaíno que com certeza está saindo hoje do Maracanã muito decepcionado. Eu já dou uma boa noite pro Flávio Prado, boa noite Bruno Prado, velho Vamp tá chegando já. Tô aqui, trouxa. Chegando em pouco. Já tá. Ele já desceu, ele já tá. Me falaram pra chamar o Viga, mas não. Hoje a prioridade é sua. Não, chama o Viga, tô me preparando. Pode chamar o Viga. Já eu vou chamar o Viga, porque hoje é você. Hoje é o Corinthians campeão. E é o Corinthians campeão, velho Vamp, tendo sido campeão paulista em cima do Palmeiras e tendo eliminado esse Palmeiras da Copa do Brasil, Marcos André. Então, o rival vai sofrer. O rival vai levar pilha esse ano. Porque o Corinthians... E que Dorival Júnior misterioso, irmão. É inacreditável. O que o Dorival Júnior ganha de Copa do Brasil é o 4º título de Copa do Brasil do Dorival Júnior. Foi com o Santos, foi com o Flamengo, foi com o São Paulo e agora é com o Corinthians, Marcos André. Tira a sua onda. Faz aquele desabafo corintiano. Lava a sua alma, porque o Corinthians não perdeu, só venceu fora nessa Copa do Brasil, Marcos André. Boa noite, Tico, Bruno, Flávio, boa noite a todos. Dar os parabéns aí ao Corinthians, né? A sua comissão técnica, diretoria, jogadores, torcedores, torcida fez uma festa no Maracanã bonita, uma renda de 13 milhões. O Dorival se torna 4 vezes campeão da Copa do Brasil, como você bem falou, igualando ao recorde do Filipão, que também tem 4 títulos de Copa do Brasil, o único treinador que tem ganhado 4 vezes a Copa do Brasil. O Corinthians chega ao seu 4º título também de Copa do Brasil, ao seu tetra, né? Então, quer dizer assim, se coloca na Libertadores do ano que vem, na fase de grupo. Um Corinthians que termina na 13ª colocação do Brasileiro e um Vasco na 14ª. Mas é isso. As Copas te permitem de você chegar, né? No Campeonato Brasileiro, as duas equipes foram muito aquém daquilo que é a grandeza do Vasco, do seu torcedor. A torcida do Vasco está de parabéns, mas a gente sabe que o time dentro de campo não condiz com a grandeza do que é a torcida do Vasco e a instituição
que é o Vasco, né? O Ryan, grande jogador, esse aí tem um futuro incrível mesmo. Estava falando aqui pro Bruno que o Coutinho tenta alguma coisa, mas é mais veterano. Mas todas as esperanças depositadas no garoto de 19 anos. E o Corinthians tira proveito, né? Quando ele tirou proveito, faz 1-0. Poderia ter feito o segundo com o Roberto. Um atacante desse nível não pode perder numa decisão o gol que o Willian perdeu. Mas, em compensação, o garoto Bidon, né, joga muito. A gente tem que dar os parabéns. Aquilo que a gente vê no dia e na hora, a gente não pode esconder. O Bidon jogou muito. O Gustavo Henrique, que partida. O próprio Mateuzinho, né? Nos valores individuais, o coletivo está todo mundo de parabéns. Quero destacar os valores individuais. O Will Alberto, ele erra o gol, ele faz o primeiro, um belo passe do Mateuzinho, tem um domínio incrível, faz o gol, depois ele podia ter decidido 2-0, não decide, o Bidon faz uma bela jogada, toca para ele acha o Depay, que brilha de novo, faz o gol na final, faz o 2-1. E destacar um cara que eu sempre chego aqui e falo, ó, hoje tem um monte de câmeras, ele quer ser valente, quer brigar, todo jogo vai, é expulso, briga. O Martínez jogou muito, se entregou, se doou bastante. Um jogador assim, desse jeito aí, ó. Não procurou as câmeras, nada, sempre correndo, ajudou muito o Mateuzinho ali. E eu quero destacar ele porque eu sempre que pego no pé dele mesmo. Que todo jogo ele arruma uma confusão, é expulso. Outro dia sumiu aí, não atendeu o telefone de ninguém, mas termina a temporada com um jogo brilhante diante do Vasco com o título, né? No individual, vários atletas muito bem. No coletivo, você tem que dar os parabéns a todo mundo. Dar os parabéns ao Dorival, que chega à sua 4ª conquista de Copa do Brasil. Leva o Corinthians à fase de grupo da Libertadores. E só não pode chegar agora no vestiário. Agora pode, se for na brincadeira. Flamengo, pode esperar, a sua hora vai chegar, que o final da... Como é que o negócio é? Supercopa? Supercopa. Flamengo e Corinthians, né? Mas dá os parabéns, né? E do lado do Vasco, eu quero destacar a torcida do Vasco, cara. O Vasco tem uma história monstruosa, foi um dos primeiros times, junto com a Ponte Preta, a aceitar negros a jogar, né? A Ponte Preta, que eu tô falando aqui, que subiu para a Série B e tá em greve lá, os jogadores que não recebem, mas a torcida do Vasco fez uma festa incrível e a do Corinthians também. Foi digno de uma final boa. O primeiro jogo aqui foi ruim, mas hoje o segundo jogo teve grandes emoções, Chico. Teve grandes emoções, né? Foi um jogo aí com chances de gols para os dois lados, tá? O Hugo Souza, que para mim tinha falhado no primeiro gol no gol do Vasco, salvou na falta aí no final da partida, cobrada pelo Ryan. Mais uma vez o Hugo Souza sendo protagonista. Bom, boa noite a todos. O Corinthians, ele tem chegado nas Copas. Na Copa do Brasil foi a 4ª semifinal seguida, sendo 2 finais, essa com o Flamengo e hoje, uma perdeu, outra ganhou. Então o Corinthians, ele tá chegando nas Copas. Na Sul-Americana, ele também chegou em 2 semifinais recentes e ganhou o Paulista, que também no mata-mata ali, ele fez a melhor campanha na primeira fase do Paulista e depois no mata-mata tirou o Mirassol, tirou o Santos e ganhou do Palmeiras a decisão. Então o Corinthians, ele tem feito boas campanhas no mata-mata, que ele segue uma receita que eu acho que nem é proposital, acho que é mais uma coincidência, que nos torneios de mata-mata muitas vezes funciona. O Corinthians, ele sempre tem alguns jogadores que são bem decisivos, porque são habilidosos, mesmo que estejam numa parte final da carreira, tem qualidade. O Corinthians, nessas campanhas de 2022, até de 2023, que ele chega à semifinal também, perde pro São Paulo, ele tinha no Renato Augusto, um cara que decidia jogos. Eu lembro, até a semifinal Corinthians e São Paulo em 2023, ele faz 2 gols em Itaquera, que o Corinthians ganha, depois na volta o São Paulo tira o Corinthians, e ele estava nesse vice de 2022. Tinha o Roger Guedes, que fazia gols, deu muito certo no Corinthians, e o próprio Yuri Alberto já chega no meio de 22, no confronto contra o Santos, nas oitavas daquele ano, ele faz 3 gols em Itaquera, também contra o Atlético Goianiense, que o Corinthians havia perdido em Goiânia, na volta em Itaquera, o Yuri também faz gol, decide, e o Corinthians elimina, reverte o resultado. Então o Corinthians, ele tem alguns jogadores de meio campo e ataque decisivos e tem também, nesses últimos anos em que ele chega longe nas Copas, goleiros que pegam pênalti. Antes era o Cássio, que garantiu muitas decisões por pênalti, e agora o Hugo, que na semifinal aí com o Cruzeiro garantiu. Ano passado também, em mata-mata, em pênalti, ele pegou pênaltis e garantiu contra o Grêmio na Copa do Brasil, contra o Bragantino na Sul-Americana. Na final do Paulista, com bola no tempo normal, ele pega um pênalti do Rafael Veiga, que evita que a decisão vá para os pênaltis, garante o título do Corinthians no tempo normal. Então o Corinthians, com goleiros que pegam pênalti e com alguns atacantes decisivos, meias, mesmo que numa parte final de carreira, ele está chegando nesse tipo de competição. E nessa edição de 2025 tem o Memphis Depay, né, como um cara que é muito decisivo. O Yuri continua ajudando muito. O Garro, quando está em forma, ajuda. No Paulistão ele fez o gol da classificação contra o Santos, mas foi um ano ruim do Garro por causa da parte física. O Memphis Depay, se você olhar, jogo com o Palmeiras nas oitavas, o jogo de ida em Itaquera é 1-0 o gol dele. Depois na volta o Corinthians ganha também no estádio do Palmeiras. Na semifinal contra o Cruzeiro, a vitória no Mineirão, 1-0 o gol dele. E hoje ele fez o gol do título, né? Ele fez o segundo gol, o gol que desempatou, que deu o título ao Corinthians. Ele fez gols, deu 3 vitórias fundamentais para o Corinthians fora de casa. Palmeiras, Cruzeiro,
Contra o Palmeiras foi em casa, o que ele fez o gol foi em casa. Palmeiras, Cruzeiro e Vasco. Em 3 confrontos, os 3 mais difíceis, ele acabou sendo um cara que fez o gol do desempate, ou que fez o gol que abriu o placar. Então é um cara que foi muito decisivo pro Corinthians. Tem a questão de grana, de quanto ele ganha, isso é uma outra discussão que o presidente anterior fez essa contratação e não estava nem aí se podia pagar ou não. Outra coisa é o cara no campo, que aí eu acho que a conta tem que ir para cada um. A conta financeira vai para quem fez a parte financeira. O Memphis é um jogador de futebol. E dentro de campo, ele é muito importante pro Corinthians. Ele é decisivo. Ele, na arrancada ano passado, que evitou rebaixamento e levou o time para o 7º lugar, ele foi muito importante. Então, no campo, ele faz a parte dele. O contrato que fizeram, cobra de quem fez. Mas no campo, ele faz muito bem a parte dele. É verdade, é um Corinthians, né, que tem jogadores que não sentem tanta pressão. Eu até achei que o Corinthians sentiu muito menos essa pressão no começo do jogo. O Vasco começou o jogo muito tenso. O Vasco, que costuma ter posse de bola, não teve posse de bola no começo do jogo. Um Corinthians que criou chances. Raí, um Corinthians que eu e o Vamp mesmo falamos hoje, que poderia ter começado com o Garro, poderia ter começado com o Carrilho, mas que teve nos jogadores que entraram em campo atuações de destaque, né? Tem que ser justo. A jogada que o Bidon fez no gol da vitória do Corinthians, o come que ele dá no Barros, o Barros fica sem pai nem mãe no come que ele dá ali no meio-campo, já dominando, fazendo a virada, dando o drible da vaca ali no Barros. E um Corinthians que soube jogar no coletivo. E outra coisa, se eu já critiquei muito, eu sempre faço isso. Quando eu critico muito alguém e depois essa pessoa faz uma baita atuação, eu faço questão de falar, porque eu não sou frouxo. O Mateuzinho, gente. Mateuzinho, mais uma grande atuação pelo Corinthians. Que lançamento que ele deu pro Yuri Alberto. E o passe, né, também pro Yuri Alberto no gol do Depay. É outro cara que tem que ser chamado a atenção também pela sua fase no Corinthians, o Raí. Talvez tenha sido um dos melhores da final, Mateuzinho, né? Boa noite, milhado abraço para você, todos da mesa. Fico feliz que você reconheceu, que eu disse no nosso Canelada, que era uma melhor opção deixar o Garro no banco de reservas. Ele ficou no banco e o substituto dele comeu a bola no Maracanã. No caso, o Breno Bidon foi uma das peças mais importantes do Corinthians também nesse título. Eu acho que existe uma palavra que define essa trajetória do Corinthians na Copa do Brasil e o título conquistado aqui no Maracanã, copeiro. O Corinthians foi muito copeiro no Maracanã, porque não é fácil você jogar num ambiente com 60, 65 mil torcedores adversários empurrando o time. A festa que a torcida do Vasco fez antes da bola rolar aqui foi uma das mais bonitas que eu já vi na minha vida dentro de um estádio de futebol. O ambiente foi espetacular antes do jogo começar. É claro que à medida que o Corinthians começa muito bem e tem méritos do Dorival e marca o gol, o ambiente murcha um pouco, mas vem o gol do Vasco, o ambiente sobe outra vez. Então não era fácil a missão do Corinthians no ambiente que ele estava inserido hoje no Maracanã como visitante, num jogo complicado, contra um adversário que também tem suas armas, também tem as suas qualidades. O Andrés Gomes, por exemplo, fez um belo jogo, ajudou a conduzir o Vasco no empate. No início do segundo tempo ele foi bem em vários momentos, mas acho que prevaleceu a estratégia, mais uma vez, do Dorival. Sim, os méritos estão muito com ele nesse título do Corinthians, porque ele bancou algumas situações na formação inicial de hoje, como essa do Garro, tirar ele, colocar o Bidon, e o Bidon jogou muita bola, e os dois da frente, que mais uma vez foram decisivos. Então, ele preenche um pouco mais o meio para dar aos dois da frente condições de um pouco mais livres do trabalho de marcação, decidir o jogo. E eles decidiram. O Yuri Alberto fez um gol e deu uma assistência para um outro marcado pelo Memphis Depay. Uma noite histórica, mais uma vez eterna para o torcedor do Corinthians, os 4 mil que estão aqui à minha direita e vão ficar por um bom tempo aqui ainda no estádio. O Corinthians está terminando de subir ao pódio para receber a taça de campeão da Copa do Brasil, mas com personagens muito importantes e um comando muito firme do Dorival nesse que foi seu 4º título de Copa do Brasil. Nas últimas 3 edições que o Dorival disputou a Copa do Brasil, ele ganhou todas. Foi campeão com o Flamengo, campeão com o São Paulo. Em 2024 ele não disputou e agora ele volta porque treinava a seleção brasileira e agora volta a ser campeão. É um dos ótimos treinadores que a gente tem no futebol brasileiro e que merece ser mais respeitado, sim. E vocês concordam aí com os elogios ao Corinthians e ao Dorival? Então escrevam nos comentários, mas deixa aquele like. E se não for inscrito, se inscreva no nosso canal, acompanhe o Boletim do Futebol Brasileiro todos os dias. Um abraço.